Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Bom, antes da gente começar, quero mencionar sobre a ausência do pastor Flávio. O pastor Flávio passou por uma pequena cirurgia essa semana. A cirurgia correu bem, ele está bem, graças a Deus, se recuperando. Daqui a pouquinho vai estar de volta aí com a gente, que a gente continue orando pela vida dele e por uma boa recuperação. Enquanto isso, a gente dá sequência à nossa série de pecados intocáveis, e o que a gente tem percebido é que é muito importante falar desses pecados, porque são pecados que todos cometem. E não existe uma escala de importância de pecados. Podem ser pecados que a sociedade não percebe ou não dá tanta atenção a eles, mas são pecados que têm consequências negativas, consequências para a gente, para aqueles ao nosso redor. E o principal, que o pecado é o que nos afasta de Deus. Nosso desejo é a cada dia ser mais parecidos com Cristo, estar mais perto dele. E para isso a gente precisa considerar esses pecados, pensar em como eles afetam a nossa vida, pensar como a gente pode tentar se afastar deles. E o pecado que a gente vai falar hoje é bem específico nessa parte de que todo mundo comete esse pecado. Eu tenho certeza que sim. Semana passada a gente já falou um pouquinho sobre esse pecado. O pastor Flávio trouxe ali o sermão dentro do descontrole, da irritabilidade. E hoje a gente vai passar um tempinho falando um pouco mais sobre a ira. Por que seria tão importante falar sobre a ira, especialmente nos dias de hoje? Eu espero que, no fim dessa manhã, a gente tenha uma percepção um pouco melhor de como esse pecado afeta a gente, afeta o mundo e como a gente está sujeito a ele. É importante a gente falar um pouco mais sobre a ira, porque a ira, ela é prevalente em cada um de nós. Pode-se dizer que é um pecado garantido. Pensa naquela pessoa mais calma que você conhece. Aquela pessoa talvez esteja em uma situação ali inconveniente ou inadequada de se irar. Às vezes a gente não coloca a nossa ira para fora, mas ela está ali dentro. Meus irmãos, se alguém tem dúvidas de que o nosso Deus maravilhoso tem um senso de humor, eu vou provar agora que ele tem. Eu passei a semana tentando pensar em exemplos de ira que a gente tem no dia a dia, que muitas vezes nem faz sentido. E essa manhã, como é de costume, quando eu estou na responsabilidade do sermão, eu coloquei meu celular para despertar um pouquinho mais cedo. A ideia era acordar um pouquinho antes, dar aquela última lida, me preparar, meditar, fazer uma oração. E eu estou ali em casa, o celular despertou e eu estou naquele estado da manhã, que não sei se sou só eu ou se mais alguém aqui faz, mas é aquele botãozinho do soneca no despertador. Eu sempre fico ali 5, 10, 15. Às vezes, quando você vai ver, você está atrasado para o trabalho, né? Confesso que acontece comigo com frequência. E, às vezes, a desculpa é a oração, né? Eu falo assim, vou fazer uma oração para consagrar meu dia a Deus. Quando eu vou ver, eu estou cochilando. Eu acordo, oro, cochilo, acordo. Bom, a oração, a cota está cumprida aquele dia, né? Eu orei 15 vezes antes de acordar. Mas estava eu lá naquele momento, né, sereno, especial. E o pastor Flávio tem dito, né, durante esse sermão, que pastor também erra, né? Também peca. Irmão, se o pastor peca, o seminarista, queria dizer que tem alguns momentos que, pela graça de Deus, eu não peco. E eu estou ali naquele estado de serenidade, me preparando para me levantar, de repente toca o meu telefone, um número internacional. Não sei se alguém aqui já trabalhou no ramo de logística, mas nunca é uma coisa boa. Um número internacional, no domingo, 6 horas da manhã, alguma coisa deu muito errado, né? Ali foi impossível, já não vinha aquele, caramba, logo hoje, nesse momento, atendi. Um problema urgente a ser resolvido. Tá ótimo. Levantei, liguei meu computador, parece aquela bela mensagem, aquele dinossaurinho, sabe, sem internet. Fui lá no meu roteador, está aquela luzinha vermelha piscando. Tá bom, vamos ligar para a empresa de internet? Liguei. Atendeu aquele robozinho, né? Vamos estar avaliando o seu problema, mas, por favor, acesse o nosso app. Ainda fez aquele barulhinho de tecladinho falso, tac, 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 e desligou na minha cara. Aí eu penso, se eu estou sem internet, como é que eu vou acessar o app? Ainda bem que tem a internet do celular, né? Acessei a mensagem, nossos técnicos estão na área tentando resolver o problema. Não resolveu o meu problema.
Vou rotear a internet do celular. Tentei, funcionou? Não funcionou. Acabei conseguindo resolver pelo celular mesmo. Mas acho que dá para perceber que durante esses acontecimentos, aquele sentimentozinho ali dentro de mim foi piorando um pouquinho. Eu me irei com um problema que apareceu, eu me irritei com a internet, que não estava funcionando, eu me irritei com o computador, eu só não me irritei com o Detran e o Ministério Público do Rio de Janeiro, que parece que tem um pastor aí que já está cuidando dessa parte, né? Então, essa parte eu vou deixar de lado. Mas a nossa ira, às vezes, não faz sentido, porque, como é o exemplo disso, eu me irei com coisas. Às vezes, a gente se ira com coisas. Quer ver um exemplo? A gente se ira quando o carro não funciona. Já parou para pensar como é que é a estrutura de um carro? Quantas peças diferentes o homem, com a inteligência que Deus deu, ele conseguiu montar e colocar ali numa certa ordem, num certo formato, que você bota ali dentro um suco de dinossauro que explode e aquele negócio anda. E a gente se irrita quando o carro não funciona. O normal é não funcionar. A gente devia se maravilhar cada vez que a gente entra no carro e vira a chave e o carro leva a gente onde a gente tem que ir. A gente já parou para pensar nisso? As coisas que a gente tem como garantido, que as pessoas talvez há 120 anos atrás ficariam maravilhadas. Quem nunca viu uma pessoa reclamar de viagem aérea? Fiquei 1 hora no aeroporto, entrei no avião, o avião ficou parado lá na pista mais de 1 hora antes de decolar. A gente voou pelo céu dentro de um avião, gente. A gente fez uma viagem que as pessoas antigamente levavam meses para fazer, alguns morriam no caminho. Mas a nossa natureza humana, pecaminosa, faz a gente se irar com coisas tão pequenas que talvez a gente deveria até estar maravilhado. Eu me irei com a internet, com Wi-Fi. Quem diria que um dia a gente teria um sistema que transmitiria informação pelo ar? Eu não consigo nem imaginar como é que funciona isso. Mas a gente se ira. Essa é a natureza do homem, essa é a nossa natureza pecaminosa. Só que essa ira, ela faz mal para a gente, ela faz mal para aqueles ao nosso redor também. O autor Robert Jones, ele vai dizer, no seu livro, ele tem um livro especialmente voltado para a ira, e ele chama Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Ele vai resumir de uma forma muito sucinta. A ira é um problema universal, prevalecente em todas as culturas e vivenciado por todas as gerações. Ninguém está livre de sua presença e nem imune ao seu veneno. Ela impregna cada pessoa e azeda os nossos relacionamentos mais íntimos. A ira é um aspecto garantido da nossa natureza caída. É um aspecto garantido, meus irmãos. Em algum momento, todos nós vamos nos irar. Você já viveu isso? De ver aquela pessoa que você nunca imaginou ter uma explosão, um acesso de raiva? Eu me lembro de 2 vezes em que aconteceu no colégio. Eu tinha uma professora, que era uma professora de biologia, que era aquela pessoa toda zen, bicho grilo, aquela pessoa que não levantava a voz, era tudo paz e amor. E a gente nunca viu ela levantar a voz ou se estressar, para ela estava tudo certo. Não preciso nem dizer que era a nossa professora preferida, né? Que nem precisava fazer nada, porque para ela estava tudo certo. Mas eu tinha um amigo que era conhecido por ser irritante. Sabe aquela pessoa irritante? Consegue apertar o seu botãozinho ali? E um belo dia, a gente estava na aula dela e esse meu amigo ficou... Ela estava com uma fila, né, recebendo alguns trabalhos, e esse meu amigo estava lá do lado dela. Corrige meu trabalho, corrige meu trabalho, corrige meu trabalho. De repente, aquela mulher deu um grito que soou na escola inteira. Calma! E todo mundo parou assim, desesperado. E aí, esse meu colega que era irritante ficou irritado e começou a gritar com ela. Esse menino, ele virou uma lenda na escola. Esse aí conseguiu tirar a professora do sério. Eu lembro de uma outra ocasião também. A gente tinha um amigo que era muito tranquilo, mas exatamente por ele ser tranquilo, o pessoal pegava muito no pé dele, inventava apelido, aquela coisa de escola. E ele nunca esquentava para nada, estava sempre ali na dele. Houve um episódio que ele parece que esgotou, parece que transbordou o balde dele. E eu lembro que ele partiu para cima de algumas pessoas e ele era um menino magrelo, assim, sabe, pequeno, baixinho, magrelo. Mas só que ele se irritou de tal forma que ele foi em cima das pessoas que foi uma debandada. Todo mundo saiu correndo, apavorado.
Então, ninguém é imune à ira, meus irmãos. A gente não é. Eu não sou uma pessoa também, em geral, muito irritadiça. As pessoas costumam dizer que me acham calmo. Mas eu percebo a ira no meu dia a dia. Como eu falei, às vezes a gente pode não expressar, a gente pode não externar. Mas dentro de nós a gente se irrita com as pessoas, com as situações ao nosso redor. Por isso, a ira é um problema universal. E a ira tem, sim, consequências gravíssimas. Se a gente vai até a ira na sua forma mais extrema, quando o ódio ele vai se acumulando, ele tem a tendência de aumentar exponencialmente, ao ponto de que as pessoas passam a ver o outro não mais como um ser humano, mas simplesmente como um objeto de ódio. E na história da humanidade, muitas guerras, assassinatos, muitas coisas terríveis aconteceram, e por vezes iniciando por um motivo pequeno, sem sentido. Guerras que duraram por anos e por gerações, e que talvez as pessoas que estavam lutando aquela guerra já nem sabem mais como aquilo começou, elas só sabem que aquela outra pessoa é o inimigo, que existe ódio por aquela outra pessoa, que aquela outra pessoa me mataria se tivesse a chance. E isso continua sendo uma realidade nos nossos dias. Mas antes de tudo, para a gente perceber porque a ira é um pecado grave, sim, e por que às vezes a gente tenta justificar a nossa ira, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31. A gente vai ler inicialmente esse verso, mas a gente vai caminhar por alguns outros versos da Bíblia, inclusive alguns outros versículos aqui dentro de Efésios 4. Em Efésios 4, 31, Paulo vai dizer: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pelas Escrituras, Pai, à nossa frente, pelo versículo lido. Pedimos, Pai, que o Senhor revele a sua verdade, nos dê uma correta interpretação, que nossos corações possam ser edificados na Tua palavra essa manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Já fica claro aqui nesse versículo um conselho, uma ordem direta do apóstolo Paulo. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Tudo isso a gente pode enquadrar ali dentro da ira. E a ordem é só uma: livrem-se. Quando a gente se livra de alguma coisa, quando a gente deixa, algumas outras traduções vão deixar, deixem, abandonem, a gente se livra de algo que a gente não precisa, de algo que faz mal para a gente. E é importante a gente se lembrar disso quando a gente fala da ira, porque muitos cristãos alimentam dentro de si a ira. Muitos cristãos até vão acreditar que a ira tem o seu propósito, ou que o pecado, na verdade, são as ações que a gente toma quando a gente se ira. É a consequência da ira, não a ira em si. Mas quando a gente lê esse versículo e alguns outros que a palavra traz, a gente percebe que a ira é sim um pecado. E a gente vai analisar um pouco mais a ira para perceber por que ela é um pecado, a quem pertence a ira. Inicialmente, a primeira pergunta que a gente pode fazer então é essa: será que a ira pode ser justificada? Será que existe algum motivo, alguma ocasião em que a minha ira é uma ira santa, é uma ira justa? A resposta é que pode existir sim. Mas essa é uma ocasião tão rara, tão difícil de acontecer, que a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir o nosso pecado e tentar justificá-lo embaixo de uma manta, de um cordão de santidade. A ira justificada, ela é demonstrada assim em alguns raros trechos da Bíblia, e ela tem algumas características próprias, muito específicas, e ela também pode ser medida pelos seus efeitos. A árvore, ela se conhece pelos seus frutos. Quando a gente pensa nas características da ira santa, e eu vou citar aqui somente duas, a primeira é que ela é fruto da percepção correta do mal verdadeiro. Ou seja,
é centrada em Deus e na sua vontade, e se manifesta contra a transgressão desta mesma vontade. Não é baseada em nossas vontades ou em qualquer sentimento egoísta. A segunda característica da ira santa é que ela é sempre regida pelo autocontrole. Nunca nos faz retaliar ou agir de modo egoísta. E quando eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado para não justificar a nossa ira e chamar de ira santa, é porque muitas vezes, como a gente viu ali, a ira santa ela é voltada contra o pecado, contra a transgressão da vontade de Deus. E muitas vezes a gente se ira sim contra o pecado, mas não contra o nosso pecado, contra o pecado do outro. A gente se esquece de olhar que esse mal abundante, o pecado, ele também está dentro de nós e temos que lutar contra ele. E é muito fácil eu me irar contra um pecado que não me incomoda, que não me tenta, mas no qual o outro cai. Mas muitos vão alimentar, sim, ira contra o pecado do outro. A gente tem um exemplo de ira santa na Bíblia, eu acho que é o mais patente, o mais incontestável, que é quando Jesus expulsa os vendedores do templo. Eu queria convidá-los a ler o trecho comigo. Está lá em João 2, do 14 em diante, 13 a 17. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. E no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Quando já estava chegando... está fora de ordem aqui. Então ele fez um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, ele disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Se a gente para perceber aqui esse episódio, onde Jesus ele toma ação de expulsar ali aqueles que corrompiam o templo, a gente percebe que ele atende a todas aquelas características que a gente chama da ira santa. E aí alguém pode falar, mas sim, Jesus se irou contra um pecado dos outros, sim, mas ele não tinha pecado. Ele estava cumprindo uma profecia de que o zelo pela casa de Deus seria grandioso ali no Messias. A ira dele foi ver o templo, uma construção que foi revelada, foi trazida pelo próprio Deus para que as pessoas pudessem estar em comunhão com ele, desviada e sendo usada para outro propósito. A gente percebe, primeiro, que Jesus ele não perdeu o controle nessa ocasião. Ele não age ali num surto de momento e, de repente, se ira de tal forma que começa, sem pensar, a virar as mesas. Não. A Bíblia fala que ele fez um chicote de cordas. Ele preparou. Aquilo foi uma ação premeditada. Uma outra coisa que a gente percebe é que ele estava cumprindo uma profecia. A gente percebe que os discípulos, quando viram aquilo, se lembraram do salmo, da profecia lá atrás: o zelo pela sua casa me consumirá. Ele estava cumprindo um propósito, cuidando do templo, da casa do Pai. E quando a gente para pensar na figura do templo, logo depois daquele episódio, Jesus ainda vai dizer: eu vou derrubar esse templo e reconstruí-lo em 3 dias. E naquele momento as pessoas não perceberam, mas Jesus estava falando do templo, que é o próprio corpo. Se a gente for prestar atenção no exemplo de ira santa e justa de Jesus, a gente percebe que a gente tem que se irar contra aquilo que tira o propósito do templo. E aí eu pergunto, nos dias de hoje, qual é o templo do Espírito Santo? Nós somos chamados e transformados para sermos templos do Espírito, morada do próprio Deus. Irar-nos contra o pecado começa com a gente se irar contra o nosso próprio pecado. Começa com a gente reconhecer que aquelas pessoas que estão mergulhadas em uma vida de pecado, aqueles que são membros de facções, assaltantes, as piores pessoas que vocês possam imaginar, eles precisam da graça de Deus, a mesma graça que a gente recebeu.
É fácil para a gente julgar e se achar melhor do que eles, mas se a graça de Deus não tivesse nos alcançado, e se a gente não tivesse crescido, talvez, em circunstâncias específicas, a gente poderia estar no lugar deles. É pela graça de Deus que nós estamos ali. Então faz sentido eu mirar e ficar com raiva do outro por causa do pecado dele, enquanto eu deixo passar o meu próprio pecado? Enquanto dentro de mim, comigo no templo, eu tenho uma relação utilitarista com Deus, onde talvez eu só o procure quando eu preciso de alguma coisa? Não faz sentido. A ira de Jesus revela aquilo que é mais importante. E cabe ressaltar que Jesus, ele reunia em si o papel de rei, de sacerdote, de profeta. Ele estava cuidando daquilo que era dele, era o próprio Deus. Efésios 4, 26, 27. Eu já ouvi cristãos usarem esse versículo para falar, não, tudo bem, você se ira, você só não pode, né, deixar aumentar, deixar passar de um limite. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deis lugar ao diabo. Então, existe uma interpretação errônea de que, não, tudo bem, ó, você vai se irar, mas você não pode pecar, não pode dar lugar ao diabo, como se tivesse um cronômetro marcando, né? Me irritei, e aí depois de um tempo vai começar a aparecer ali, enfim, não é isso que Paulo está falando. Até quando a gente faz uma análise correta do texto, quando a gente vê o restante do capítulo, inclusive o outro versículo que a gente já leu hoje, Paulo ele está fazendo uma concessão de que sim, a nossa natureza é pecaminosa e a gente vai se irar. Nós vamos nos irar, mas ele não está dizendo que isso não é pecado. Ele está dizendo que nós precisamos ter cuidado para que esse pecado ele não aumente, ele não cresça, ele dê frutos ruins, frutos de destruição. Quando ele fala que a gente precisa aprender a apaziguar a nossa ira, é exatamente isso que a gente está falando. A gente precisa aprender como que a gente controla a nossa ira, se é uma coisa que faz parte, que está na vida de todo mundo. Como que a gente consegue apaziguar a nossa ira? Eu acredito que uma forma boa de começar é refletindo. Por que nos iramos? Por que a gente se ira? Por que esse sentimento ele cresce dentro da gente? Quando as circunstâncias, ou as pessoas, ou algo não sai, talvez, da forma que a gente gostaria que saísse. Existem vários motivos que podem nos levar à ira. Se a gente parar para refletir, para analisar a nossa ira, conforme a gente vai pensando, a gente vai indo até a raiz, a gente vai percebendo que existem coisas por trás daquilo. Por exemplo, eu dei o exemplo do carro não funcionar. Talvez o carro não funcionou e você se irou e se estressou com o carro, não é porque o carro não está funcionando, é porque você tem um compromisso para chegar, é porque você tem um horário, ou é porque você sabe que a partir dali você vai ter que ter um trabalho, vai ter que levar para um lugar para consertar, vai... Enfim, não é aquela questão em si, mas tem uma multitude de coisas em volta que alimenta a nossa ira. Então, para a gente controlar a nossa ira, a gente precisa entender o que está por trás. E alguns motivos, algumas coisas vão ser bem características e, na maioria das vezes, vão ser a causa da nossa ira. A primeira delas é o orgulho. Muitas vezes, a nossa ira está enraizada no nosso orgulho. Às vezes, nos iramos com as pessoas porque a gente percebe que as ações daquelas pessoas, elas vão nos deixar mal, vão prejudicar a nossa reputação. Uma coisa muito clara, a gente se ira quando alguém fala mal da gente. E é engraçado que às vezes a pessoa está até falando a verdade, né? Mas mesmo assim a gente se ira. Poxa, como é que ele pôde falar isso de mim? Tudo bem que eu fiz, mas como é que pôde? É o orgulho. A gente tem uma sensação de orgulho, um senso de autoimagem, e a gente se preocupa com a nossa imagem frente aos outros. A gente quer preservar a nossa imagem. Talvez uma imagem que a gente perceba que a gente tenha construído no decorrer do tempo, e a gente não quer que essa imagem seja prejudicada. Então, quando a gente se sente, de alguma forma, humilhado, quando a gente sente o nosso orgulho atacado, isso desencadeia a ira na gente. Isso é muito patente no trabalho. Às vezes a gente se ira quando alguém comete um erro, ou quando alguém não faz um trabalho da forma que você estava esperando, e pode até parecer que você está muito preocupado com o trabalho, né, com os resultados, mas na maioria das vezes nós estamos preocupados com o nosso orgulho.
vai passar por mim, vai ser culpa minha, vai ficar mal para mim. O orgulho, ele alimenta a nossa ira. Eu também vivi uma situação uma vez no trabalho, onde ali eu me irei. Já tem algum tempo e uma pessoa me procurou para corrigir um trabalho que eu tinha feito, por uma percepção de que o trabalho estava errado. E aquela pessoa não me deu nem o tempo de me justificar, e ela passou a me explicar como fazer o trabalho, e com muitos detalhes. E uma coisa que eu me considerava o expert, eu sabia de tudo aquilo, ela não precisava estar me falando. Só que conforme ela ia me falando, eu ia me irritando, me irando. Eu guardei aquilo dentro de mim. Mas depois eu percebi uma coisa. Deus permitiu aquilo para me ensinar uma lição, para falar, meu filho, você não precisa fingir que sabe tudo. Se a pessoa está te explicando, preste atenção, talvez você vai aprender alguma coisa nova. Ninguém sabe tudo sobre tudo, mas essa é a nossa natureza pecaminosa. A gente, no momento, a gente pensa, como essa pessoa ousa querer me explicar alguma coisa? Um outro motivo que muitas vezes nos leva a se irar é o egoísmo. O egoísmo no sentido de que a gente sempre se coloca em primeiro lugar em relação aos outros, que claramente é o contrário do que Jesus nos ensina nos evangelhos, mas é o que a gente faz no dia a dia. A gente tem dentro da nossa natureza pecaminosa aquela sensação de que eu tenho que ter prioridade. Se tem poucas vagas, eu tenho direito a uma das vagas. Se eu estou na fila e alguém entra na minha frente na fila, às vezes a pessoa nem percebeu, às vezes foi um ato de desatenção, mas a gente se sente passado para trás. A minha necessidade primeiro. A gente reage a essas coisas como se fosse uma ofensa pessoal. Isso está enraizado no egoísmo. Que nós estamos focados em nós mesmos, nós estamos vivendo o nosso dia a dia pensando na nossa própria necessidade. E a gente se esquece que todo mundo que está ao nosso redor tem necessidades parecidas, talvez maiores dos que a nossa. Mas a gente está focado no eu. Então, se alguém atropela a minha necessidade, eu fico com raiva, eu me iro. O senso de merecimento. A gente se ira porque a gente se esquece o tempo todo de que muitas coisas que a gente tem são privilégios, não são direitos. A gente tem dentro da gente esse senso de merecimento. É importante a gente abordar isso, porque quando a gente para refletir à luz do Evangelho, a gente se esquece de considerar quantas coisas a gente tem que a gente não merece. Principalmente de todas elas, a salvação e a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Mas a gente constrói na gente um senso de merecimento. E quando alguém não dá para a gente alguma coisa que a gente acha que merece, o resultado é a ira. Eu mencionei no início, o exemplo do carro. O carro, quando não funciona, poxa, mas eu paguei pelo carro, eu pago o meu imposto, o carro tem que andar. E realmente, é um inconveniente enorme quando aquilo não funciona. Mas em algum lugar estava escrito que a gente estava garantido que o nosso carro nunca ia quebrar. Mas a gente cria dentro da gente esse senso de merecimento. Às vezes a gente faz um trabalho muito bem feito, maravilhoso, e a gente fica esperando um reconhecimento, e às vezes esse reconhecimento não vem. E aí a gente se ira. Poxa, não vou fazer mais não. Perdi meu tempo, me dediquei, fiz ali, ninguém falou nenhum parabéns, obrigado, foi ótimo. Também não vou fazer mais não. Senso de merecimento. Se a gente parar para pensar que Cristo nos chamou para servir e para servir da melhor forma possível, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Mas a gente cria dentro da gente essa percepção de que a gente merece aquilo. Quando a gente não conquista algo que a gente pensa que tem o direito, a gente vê isso muito nas crianças. Quem tem criança sabe. Criança briga o tempo todo. Mas é meu, é minha vez, mas eu quero. É fácil perceber isso. Coloca algumas crianças juntas para brincar. Pode ter 2 crianças e 15 brinquedos na sala. As 2 crianças vão brigar só por aquele único brinquedo ali que chamou a atenção das 2. E elas não consideram a vontade do outro. Elas consideram o merecimento. Não, é meu. Eu cheguei primeiro, agora é minha vez. É a natureza pecaminosa, meus irmãos. Os nossos filhos, eles são pecadores. A gente tem que orar por eles, para que Deus os salve, para que Deus possa redimi-los. O pecado, ele está dentro da gente.
Um outro motivo é o desejo por supremacia. A gente se ira também, muitas vezes, porque a gente acha que a gente sabe mais do que o outro. A gente quer que a nossa palavra seja a última palavra. A gente não gosta quando a gente é contestado, questionado, quando a gente é desobedecido, quando a gente é contrariado. A nossa natureza, sendo pecaminosa, ela quer assumir essa posição de controlar o comportamento, até mesmo o desejo do outro. A gente percebe isso, é muito fácil de ver, às vezes, nos nossos relacionamentos no casamento em si. Muitas pequenas brigas e pequenas rixas no casamento começam porque cada um acha que está certo e ninguém sai da sua posição. Os dois querem ter a última palavra. E isso gera ira, isso alimenta a nossa ira. Então a gente percebe que quando a gente para perceber a ira, ela tem a sua raiz dentro de vários outros sentimentos e pecados que nós temos dentro de nós. E a gente precisa entender o que está levando a gente a se irar, às vezes para a gente atacar o verdadeiro motivo do pecado. Eu citei o meu exemplo, onde Deus me permitiu passar por uma situação onde eu me irei, depois eu fui entender que Deus permitiu aquilo para me ensinar uma lição. E eu fui talvez um aluno muito lento, muito devagar. Mas eu percebi que o que Deus estava tratando não era a ira foi o resultado. Deus estava tratando o meu orgulho. Deus estava me ensinando uma lição para que eu pudesse colocar de lado o meu orgulho. Filipenses 2:3 vai dizer: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Acho que esse versículo, ele resume bem o antídoto para todas essas raízes da ira que eu mencionei. Que, com certeza, a principal delas é o orgulho. Muita coisa está plantada ali no orgulho. E aqui em Filipenses, Paulo está recomendando a humildade. E quando a gente para pensar na humildade, a humildade é uma sensação extremamente libertadora. Libertadora. Quando você passa a ser humilde, é impressionante como a vida fica mais leve, como você passa a levar a vida pensando, poxa, todo mundo tem algo para me ensinar. Eu sou bom em algumas coisas, mas eu sou ruim em outras. Eu posso melhorar. Eu não sou mais importante do que a pessoa que está na minha frente ou atrás de mim na fila. Eu não sou mais importante do que a pessoa que está na minha frente ou atrás de mim no trânsito. Considere os outros superiores a si mesmo. Quando você passa a viver a vida em humildade, a vida passa a ficar mais leve. Em alguns momentos, você pode ser confrontado por alguém para te dizer, olha, você errou. E se você estiver numa posição de humildade, você vai falar, poxa, eu acho que eu errei mesmo. Obrigado por me falar, eu vou corrigir da próxima vez. Agora, se você estiver numa posição de orgulho, você vai culpar o tempo, o clima, qualquer coisa, mas você vai falar, não, eu não errei, você não tem o direito de falar isso para mim. Quantas pessoas você conhece que têm atitudes assim? Talvez nós mesmos, em alguns momentos. Então, a humildade é um sentimento libertador, porque também quando a gente parte de um lugar de humildade, quando a gente se livra do orgulho, a gente fica tranquilo também. Poxa, pode ser que eu erre, mas é isso mesmo, eu não sei de tudo. Em algum momento eu vou errar. A gente passa a se permitir. A gente passa a entender que nós estamos aprendendo. E no caminho para o reino de Deus é a mesma coisa. Nós estamos a cada dia, cada um de nós, numa caminhada, aprendendo com Cristo. A humildade é extremamente importante. Quando eu começo a perder o senso de humildade, eu começo a cair na armadilha do legalismo. Eu começo a achar, não, eu já sei tudo. Eu já sou o crente pró plus, porque eu não faço aquele pecado ali, o outro faz. Não existe isso, meus irmãos. Todos nós precisamos aprender com Cristo. Todos nós precisamos nos tornar mais parecidos com Ele. Um outro aspecto que eu quero abordar um pouco, que tem consequências graves, é a ira como instrumento. O que seria a ira como instrumento? Aqui eu quero falar um pouco da ira na sociedade em geral.
a ira, muitas vezes, ela é instrumentalizada. A ira é provocada na gente, porque a ira tem aplicações práticas, até mesmo para manipulação e controle. É muito claro a gente ver isso hoje em dia. A gente vê a ira instrumentalizada, e aí eu tenho que citar inicialmente na política. Por que a nossa política é tão polarizada? Porque é muito mais fácil você angariar votos e suporte se você convencer o outro de que o candidato B ou o partido B é inimigo dele, quer matá-lo e quer destruí-lo. Então, você não alimenta um suporte por um suporte de quem apoia ideias e vê soluções. Você alimenta um suporte por um suporte de que você odeia o outro cara. E eu não sou o outro cara, então é melhor você votar em mim. Esse é o pensamento dominante na política. E claro que aqui eu não estou falando de lados, porque eu acho que até algum ponto todos usam essa estratégia. O problema é que isso vai levando a uma desumanização do outro. Eu não sei se vocês já conheceram pessoas tão engajadas na parte política, o que em si não deveria ser uma coisa ruim, tá, irmãos? Política é importante, a gente precisa definir como que a nossa sociedade é organizada. Mas as pessoas, às vezes, se engajam num ponto em que elas param de ver as outras pessoas como seres humanos. Passam a ver como apoiadores de A, B ou C. Passam a ver apenas os rótulos. Isso vai alimentando a ira. E a discussão racional dos problemas que precisam ser resolvidos, ela vai ficando cada dia mais para escanteio. E o que a gente passa a ver é só um chamando o outro de nomes. Se resume a isso. A ira é usada para dividir e para controlar. Sempre foi assim. Isso não é um fenômeno do mundo moderno. É claro que a tecnologia traz seus desafios, mas sempre foi assim. Uma tribo matando a outra porque aquela tribo é o inimigo, aquela tribo quer te matar. Essa é uma característica da natureza pecaminosa do ser humano. E aqueles que dominam, aqueles que manipulam, sabem que é muito mais fácil te controlar quando você está com medo, quando você acha que tem um inimigo querendo te matar. Então, eu vou alimentar essa ira para que eu possa te controlar. A ira também é uma ferramenta de engajamento na internet. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existem criadores de conteúdo que fazem conteúdo que é para te irritar, é de propósito. Você fica assistindo aquilo com raiva, mas aí quanto mais você fica com raiva, mais você assiste. Você fala, como é que essa pessoa pode ser assim? Isso é uma estratégia, muitas vezes, de marketing, é feito de propósito, é para engajar, é para prender o seu olho na tela. Ou é falando mal de uma outra pessoa, que você, que legal, um vídeo falando mal daquela pessoa que eu não gosto, vou ficar assistindo aqui. E aí você fica, né? Se a gente parar para pensar, o que a gente está ganhando ali? A gente está vendo uma pessoa falando mal da outra, porque a gente não gosta da outra, e aí aquilo ali está alimentando uma coisa na gente. Mas é uma ferramenta de engajamento. É direcionado. Eu acho engraçado que na internet, principalmente, as coisas são... A hostilidade na internet é predominante. Isso chega a ser engraçado se você olha. Eu não sei se você tem essa mania, mas eu gosto de ler comentários. Aí eu não comento nada na internet, mas eu fico vendo as brigas do comentário, né? Tem um post que ficou até famoso, que virou meme, que eu acho muito legal. Depois pesquisa, quando vocês tiverem oportunidade. Briga de padeiro. E o post é isso. É um grupo de padeiro no Facebook, os caras se arrebentando porque um não concorda com o pão do outro. Esse pão está horrível, você devia ter vergonha, você é isso. Aí o outro postava a foto do pão, e aquilo é uma sequência enorme de padeiro brigando por causa do pão. E eu lendo aquilo, né? E, caramba, que legal. Meus irmãos, é engraçado em alguns casos, mas em outros é triste, porque as pessoas se digladiam. Se você parar para perceber na internet, as pessoas elas já chegam ofendendo o outro, uma coisa que na vida real a gente nunca faria. Né? Eu acho que esse padeiro que estava brigando, ele nunca ia chegar na padaria do outro, pegar o pão e falar, isso aqui está uma porcaria, toma vergonha, vai aprender, vai fazer escola, vai isso. Mas a internet desumaniza a gente. A outra pessoa é só um nomezinho ali, uma foto. Não é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, como você e eu. Na vida real as coisas são diferentes, a gente precisa voltar a isso.
Quando a gente olha para o nosso próximo, a gente precisa se lembrar que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a ira é instrumentalizada para nos dividir. E aí passa a ser o esquerda contra o direita, o rico contra o pobre, o negro contra o branco, contra. E a sociedade vai se dividindo e a ira vai sendo alimentada. Eu queria contar uma história para vocês de uma pessoa que eu admiro bastante. O nome dele é Daryl Davis. Ele é um músico e ativista americano. Daryl Davis nasceu em 1958. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele estava participando de um desfile na sua cidade, no estado de Maryland, no Iowa, quando algumas pessoas racistas começaram a lançar garrafas e tijolos nele. Imagina, ele com 10 anos de idade. As pessoas ao seu redor protegeram ele, tiraram ele daquele lugar, e ele não entendeu por que ele tinha sido atacado. Quando ele chegou em casa, ele perguntou para o pai dele: pai, o que aconteceu? Eu não fiz nada, eu fui atacado. E o pai dele explicou para ele que ele foi atacado porque aquelas pessoas o odiavam, simplesmente pela cor da sua pele. Isso é um trauma, é algo tão abominável que qualquer um poderia ter crescido mergulhado em ódio, em furor. Qualquer um poderia ter retaliado, qualquer um poderia ter atacado, até com violência. E olhando na nossa mentalidade limitada, a gente poderia dizer que é até justificado, afinal de contas, ele foi atacado sem motivo. Mas eu queria dizer que Daryl Davis é um cristão. E quando somos cristãos, tem muita coisa que acaba não fazendo sentido. O que Daryl Davis fez foi passar a crescer e tentar entender esse fenômeno do racismo. E ele começou a perceber que aquelas pessoas odiavam ele porque não o conheciam, porque alguém contou mentiras para aquela pessoa sobre ele. E sabe o que ele buscou fazer? Ao invés de, depois de crescido, ir lá e tentar agredir, atacar e travar uma guerra contra aquelas pessoas, o que qualquer um de nós talvez poderia dizer que é justificado, ele começou se expondo a risco a procurar aquelas pessoas para conversar. E ele usava muito para isso a música. Ele era um músico de blues, e ele tentava se aproximar das pessoas através da música. E ele começou a fazer amizade com membros daquela horrível instituição chamada o clã, Ku Klux Klan. Ele começou a buscar as pessoas do clã, e conversar com elas, fazer amizade. Ele ia até os níveis mais altos, nos chefes, muitas vezes se expondo a risco, porque aquelas pessoas eram cheias de ódio, elas podiam atacá-lo. Mas ele se sentava e conversava com aquelas pessoas. Ele fazia amizade com aquelas pessoas. Sabe o que foi o resultado disso? Cerca de 47 líderes dessa instituição horrível abandonaram a instituição por terem se tornado amigos de Daryl Davis. Daryl Davis coleciona essas roupas, essas fantasias que eles usam, ele coleciona porque eles abandonam a instituição e dão para ele simbolicamente como um presente, se arrependem de ter crescido naquilo. Indiretamente, estima-se que ele fez com que mais de 200 pessoas saíssem dessa instituição. Sozinho, Daryl Davis desmantelou toda a operação da Ku Klux Klan no estado de Maryland, sozinho. Como é que ele fez isso? Conversando. E aí eu paro para perguntar, e se ele tivesse tomado a rota normal? Se ele tivesse ido para cima daqueles caras, batido naqueles caras, agredido? Será que esse resultado seria o mesmo? Ou será que a violência ela continuaria a escalar? Só que hoje, muitas vezes, tenta-se justificar que tem que se responder com violência. Que a violência é a resposta. A gente vê isso. Tem uma tese que é citada e que me incomoda bastante, que é o chamado paradoxo de Popper, que diz que contra a intolerância você não pode ser tolerante, você tem que ser intolerante também. E muitos citam isso para justificar algumas ações. Basicamente, o que está se dizendo é que a gente precisa responder à violência com violência. E eu discordo fundamentalmente disso. Eu discordo porque cristãos, no decorrer dos séculos,
foram mortos por pregar a palavra de Cristo. Em nenhum momento Cristo ou a Bíblia nos ensina a pegar em armas e responder à violência com violência. O que a gente aprende é responder à violência com amor, porque o amor, ele supera todo ódio. Pode parecer não fazer sentido, mas aquelas pessoas querem te matar, você vai conversar com elas e amá-las, é o que Cristo mandou a gente fazer. Talvez elas nos matem mesmo, mas a nossa vida, ela já não pertence mais a gente. Para a gente viver é Cristo, morrer é lucro. Então, será que vale a gente continuar essa escalada da intolerância do um contra o outro? Ou será que a gente tem que parar, sentar e conversar, e como Daryl Davis fez, responder em amor àqueles que chegam até a gente com ódio? Eu quero ler um texto em 1 Pedro 2, de 18 a 20. Esse texto eu cheguei até a ler no primeiro sermão que eu fiz dessa série de pecados intocáveis. E Pedro vai dizer: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. A gente precisa ser muito real e franco quanto ao cristianismo que a gente segue. E o cristianismo que a gente segue não é um cristianismo que vai ensinar que nunca vai acontecer nada de ruim com a gente ou de injusto. E que a gente vai estar sempre ali por cima, né? O cristianismo que a gente segue, a Bíblia, ela vai mostrar que muitas vezes a gente vai sofrer injustiça. Porque o nosso mestre sofreu a maior injustiça. Nós não somos diferentes dele. E a Bíblia ensina que o nome de Deus é glorificado quando a gente sofre injustiça por ter feito bem. Se o nome de Deus está sendo glorificado e se nós fomos criados e chamados para a glória de Deus, por que a gente se chateia e se irrita quando a gente é injustiçado fazendo bem? Talvez a gente tenha que mudar a nossa forma de ver as coisas. Talvez naquele momento que a gente percebe uma injustiça sendo cometida contra nós, e quando a ira começar a brotar no nosso coração, a gente tem que orar a Deus e apaziguar a nossa ira, dizendo: Deus, que o seu nome seja louvado através dessa injustiça. Que o Senhor me dê força para passar por essa situação com graça, para que o seu nome seja louvado no final de tudo. Isso é louvável diante de Deus. Pedro estava falando ali com pessoas que não estavam numa situação de privilégio, estavam numa situação horrível, eram escravos. E o que Pedro vai ensinar é: sejam fiéis, tanto para os senhores maus, quanto para os bons, porque é agradável a Deus que vocês ajam dessa forma. Então a gente já percebe bem o que é a ira, como ela se levanta, e como a gente pode responder a ela. Mas eu quero falar brevemente sobre aquilo que o Jerry Bridges, no livro que a gente está usando como base para essa série, ele vai chamar de ervas daninhas da ira. Por que ele fala ervas daninhas? Porque são a consequência. O que são ervas daninhas? São aquelas ervas que não têm utilidade para nada, mas que crescem e sufocam os bons frutos. E a ira, ela vai trazer consigo algumas ervas daninhas. Eu quero passar brevemente sobre algumas das consequências da ira, até para que a gente perceba por que é importante a gente tomar esse cuidado e a gente controlar a nossa ira. A primeira chamada erva daninha da ira é a amargura. A amargura é aquele efeito que fica dentro da gente. É a nossa ira fazendo mal para a gente mesmo. A gente fica com raiva do outro, mas é a gente que sofre. E é muito comum. É comum até mesmo no meio de crentes dizerem assim: olha, eu perdoei, mas eu não quero nem saber, não quero nem olhar na cara, não quero conversa mais. Será que perdoou mesmo? Não consegue nem olhar para a cara do outro. Essa amargura, aquele efeito da ira que fica ali, remoendo dentro da gente. Um outro efeito, uma erva daninha da ira, é a hostilidade. Muitas vezes a gente responde à ira
Perdão, irmãos. Muitas vezes a ira ela vai gerar esse efeito em que a gente passa a ser hostil perante o outro. A gente passa a encarar o outro com uma hostilidade, com uma inimizade. O que é hostilidade? É a falta de cooperação. Vocês já viram isso no dia a dia de vocês, na família, no trabalho, em organizações? Quanto prejuízo, quanta coisa dá errado, porque tem gente que só fala assim, não, com aquele cara ali eu não trabalho não, com aquele cara ali eu não coopero, não confio, não gosto, já tive uma experiência ruim. É hostilidade, é falta de cooperação, é falta de comunhão. Um outro efeito que a gente vê, claro, mais direto, é o ódio e o rancor, é aquele que leva à violência. Como eu falei, no decorrer dos séculos, quantas pessoas mataram uns aos outros, atacaram e destruíram uns aos outros, simplesmente por esse sentimento de ódio, rancor alimentado, que às vezes não tem base prática e não faz sentido. Só que foi aquele sentimento que ficou tanto tempo ali, foi alimentado às vezes durante gerações, que as pessoas se matam e se destroem. É a ira em sua última forma, que leva à violência. Como a gente pode redimir a nossa ira, então? Como lutar contra a ira de forma prática? Entendendo que é um problema universal que afeta cada um de nós. Como que a gente responde a ela? Primeira coisa que a gente pode dizer é que a gente tem que se lembrar da soberania de Deus. Em tudo que a gente faz, em tudo que acontece com a gente precisa constantemente lembrar a nós mesmos que nada sai do controle de Deus. Absolutamente nada. Então, aquela situação que está acontecendo e que está nos deixando irado, está dentro da vontade de Deus. Deus permitiu que acontecesse. Então, quando a gente se ira e se irrita contra uma situação ou uma pessoa, a gente está se irando contra a vontade do próprio Deus, porque Ele permitiu que aquilo acontecesse. Uma outra coisa que a gente tem que se lembrar é que a vontade de Deus ela é sempre para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se está acontecendo aquela coisa que irrita a gente tem que entender que está dentro da vontade de Deus e que vai me fazer bem de alguma forma. Como o exemplo que eu mencionei anteriormente. Deus queria me ensinar uma lição, queria me livrar de um pecado. Existe um objetivo para aquilo que está acontecendo. E a gente não pode se esquecer da soberania de Deus. Uma história bíblica que mostra isso de uma forma muito clara é a história de José, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, acusado injustamente na casa de Potifar, preso, humilhado. Qual vai ser o final da história de José? Deus vai colocar ele numa posição em que ele mesmo vai salvar a vida daqueles mesmos irmãos que tinham vendido ele. Existia um propósito de Deus em tudo que aconteceu com José. Romanos 12, 19 vai dizer: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A gente se ira e se irrita e às vezes a gente quer tomar para a gente aquilo que está na mão de Deus. Tomar ação, resolver. Tudo está dentro da soberania de Deus. Uma outra ação prática é crescer em amor. Eu já mencionei que o amor, ele suplanta a ira. O amor, ele suplanta todo o ódio. E nós precisamos nos exercitar em amor. Quantas vezes Cristo falou, amai-vos uns aos outros? Ele repetiu várias vezes durante o seu ministério, amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, amai aqueles que os odeiam, amai aqueles que os perseguem. A gente precisa crescer em amor. Porque se a gente ama, se o amor, aquele amor perfeito de Deus domina o nosso coração, não existe espaço para ira. O amor, ele combate esses efeitos da desumanização, da divisão que a gente mencionou. Se eu amo, se eu enxergo o meu próximo como a imagem e semelhança do próprio Deus, eu não vou mirar, eu vou enxergá-lo, eu vou amá-lo. 1 Coríntios 13, 4, 5, aquele famoso texto que vai falar sobre o amor, vai dizer, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não permite que a ira ela crie raiz no nosso coração. Se a gente olha para o outro com amor,
mesmo aquele que está irritando às vezes a gente, se a gente parar para olhar para ele com amor e tentar entender por que também ele está fazendo aquilo tudo, talvez seja essa mesma natureza pecaminosa que está dentro de mim que está agindo dele, e ele precisa da mesma redenção que um dia eu recebi. Olhe para o seu próximo com amor. Lembre-se do perdão. A gente precisa se lembrar que se alguém peca contra a gente, quantas vezes nós pecamos contra Deus e contra os outros? Porque às vezes a gente percebe muito facilmente as injúrias que outros trazem contra a gente e a gente se esquece. Quantas vezes a gente, sem perceber, também ira e magoa os outros? A gente precisa se lembrar do perdão que a gente recebeu de Deus. E que o outro é tão digno de que você o perdoe, quanto Deus o considerou ser digno do seu perdão. Lembre-se do perdão. Efésios 4, 32, o próximo versículo, depois daquele que a gente leu: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Se Deus olhou para todos os nossos pecados, que cada dia a gente percebe que são mais do que a gente sabia, e nos perdoou, por que a gente não perdoaria aqueles que pecaram contra nós? E por último, é o exemplo do Mestre. Como sempre, no fim de tudo, a gente volta para Jesus Cristo, sua vida, sua obra e sua redenção. Eu queria ler um texto, já se aproximando do final, chamando a banda à frente, indo para a conclusão. Isaías 53, versículo 7, onde o profeta vai profetizar sobre aquilo que Cristo realizaria muitos anos depois. Ele vai dizer: ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías está profetizando sobre um momento em que Cristo entregaria a sua vida em favor dos nossos pecados. E tem algo muito significante no que Isaías diz aqui. Ele não abriu a sua boca. Se a gente para ler a história das Escrituras, se a gente volta lá no início, a gente percebe que Deus criou o mundo através do poder da sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Tudo o obedece, tudo. No entanto, esse mesmo Deus, quando se fez homem, quando foi humilhado, surrado, abandonado pelos seus amigos, afligido, oprimido, ele poderia ter se irado e ter, com a palavra da sua boca, ter parado aquilo tudo, ter resolvido aquilo tudo. Mas ele não abriu a sua boca. Por que ele não abre a sua boca? Por amor a nós. Foi tudo para nos redimir dos nossos pecados. Ele que não tinha culpa alguma, recebeu sobre ele toda a culpa, todo o castigo. A gente precisa se lembrar do exemplo do Mestre, porque às vezes a gente abre a nossa boca em ira quando a gente se percebe injustiçado, humilhado, oprimido. Não foi isso que Jesus fez. Mas mesmo quando a gente peca, e a gente vai pecar, a ira é um aspecto universal, nós vamos lutar contra ela o resto de nossas vidas. O preço pela nossa ira também já foi pago. Cabe lembrar mais uma vez, estamos falando de um pecado que já foi pago na figura de Cristo Jesus. O castigo por esse pecado, ele já foi derramado. E por essa mesma ação, nós somos levados até Ele e a abandonar o nosso pecado. Que louvado seja o nome de Deus por sua graça e por sua misericórdia, demonstrados a nós quando nós não merecíamos. Amém.